vocês. Agora vamos passar para a mesa 2, que está sob a coordenação da Lívia, professora Lívia, que é a nossa representante do CONER. Ela é representante também da Vedanta, faz parte do Conselho Fiscal. Então, está com a palavra Lívia. Boa noite. Boa noite, saudações a todos e todas. O nosso tema, né, da mesa 2 é o ensino religioso enquanto instrumento de construção do respeito à diversidade religiosa. É interessante quando a gente pensa com relação a essa questão do respeito, suscitam várias questões com relação à intolerância, com relação à busca pela tolerância, para daí chegar a uma ideia de respeito, né? Com relação a isso, eu vou lembrar um pouquinho até o sentido da convivência do CONER, porque quando o pastor Jorge estava falando sobre a alegria da convivência, né? Me fez lembrar os nossos momentos, as nossas reuniões, estabelecendo, né, objetivos, essa parceria com a Secretaria de Educação, e é uma convivência tão saudável, tanto aprendizado e alegria, e veja, estamos numa convivência plural. Se nós não conseguíssemos vivenciar isso ali no espaço do CONER, como é que a gente poderia esperar que a sociedade fosse abraçar esses ideais, né? Então a gente já começa ali, quer dizer, aquele quarto eixo, né, o quarto pilar, né, que é a convivência, nós ali vivenciamos muito bem. Então, nós acreditamos, de fato, naquilo que nós procuramos levar. E isso me fez lembrar o primeiro Parlamento Mundial das Religiões, que ocorreu em Chicago, em 1893. Vejam, a gente às vezes pensa que as coisas são tão recentes, né? A gente ainda precisa avançar muito. Mas aí eu vou ler um pouquinho, só um trechinho, sabe, que eu acho extremamente pertinente, antes da gente apresentar os nossos palestrantes. Então, num dos discursos, Swami Vivekananda, que era um monge indiano, ele falou o seguinte: no dia 11 de setembro de 1893, exatamente 108 anos antes do fatídico 11 de setembro. Ele disse o seguinte: o sectarismo e a intolerância, cuja forma mais terrível de degeneração é o fanatismo, já há muito tempo se apossaram deste belo planeta. Cobriram-na de violência e inundaram-na com inúmeras vezes com o sangue humano. Destruíram civilizações e levaram nações inteiras à desesperança. Se não fosse pela interferência desses terríveis demônios, a sociedade humana estaria num estágio mais adiantado de desenvolvimento. Agora, porém, chegou o seu momento final. Espero fervorosamente que o sino que esta manhã tocou em honra desta comemoração anuncie também a morte de todo o fanatismo, de todo tipo de perseguição, seja com a espada, seja com a palavra, e de todo tipo de sentimento inclemente entre as pessoas que caminham juntas com o mesmo objetivo. Lamento profundamente que alguém possa sonhar com a sobrevivência exclusiva de sua própria religião, aqui eu acrescento filosofia, né? E com a destruição de todas as outras. Chamo a atenção de quem pensa dessa forma para o fato de que, sobre a bandeira de todas as religiões, em breve estará escrito, a despeito de qualquer resistência, cooperação e não confronto, inclusão e não destruição, harmonia e paz e não discórdia. Então, com essas palavras, eu dou aberto os trabalhos da mesa 2, convidando os nossos professores, Gilbras Aragão, da Universidade Católica de Pernambuco. Ele é professor titular e pesquisador nos programas de pós-graduação em Ciências da Religião e em Teologia, e é também um colaborador no programa de pós em Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba. É coordenador do grupo de pesquisa sobre espiritualidade, pluralidade e diálogo, do CNPq, e do Observatório Transdisciplinar das Religiões do Recife. E também convidamos o professor Carlos André Cavalcante.
Ele é coordenador do grupo Vida Licet da Universidade Federal da Paraíba, que é à frente da diversidade religiosa. Ele é doutor em História e pós-doutorado em Ciência da Religião. Foi coordenador dos cursos de doutorado e mestrado em Ciência da Religião da Universidade Federal da Paraíba e foi membro do primeiro Comitê Nacional de Diversidade Religiosa. Ele é membro do RENADIR, Rede Nacional de Apoio à Diversidade Religiosa e Laicidade. Sejam todos bem-vindos. A palavra é com vocês. Meu caro Gil Braz, faço a honra da casa. Então, obrigado, Carlos André, obrigado, Lívia. Saudação a todo o grupo que está promovendo essa semana, sobretudo o companheiro Elianildo, que, a partir de Brasília, anima, a defesa da liberdade, do respeito à diversidade religiosa nesse país. Fico muito contente de poder, em alguns minutos, colaborar nessa conversa sobre como é que o ensino religioso, de certa maneira, promove, esse respeito à diversidade. A gente está passando de uma cultura em que os magistérios eclesiásticos é que dirimiam as questões acerca do fato religioso no espaço público. Hoje em dia não são mais os magistérios eclesiásticos, aos poucos são os magistérios acadêmicos que estão ocupando esse espaço, e ajudando a gente a pensar sobre o fato religioso e a sua unidade na diversidade. Eu separei aqui um trechinho do Tao Te Ching, que foi escrito no século IV a.C., lá na China, para dar exemplo dessa passagem, dessa mudança, de cultura na nossa história brasileira. Abro aspas, do Tao veio um, do um veio o dois, do dois veio o três. E o 3 gerou o universo. Toda criatura tem a sombra às suas costas e o sol à sua frente. A união do sol e da sombra gera o equilíbrio no mundo. Todo homem odeia ser solitário, abandonado, insignificante. Reis e príncipes se dizem ser assim porque conhecem o mistério. Assim, a perda pode beneficiar e o benefício pode significar perda. Vejam, a gente percebe aí, só pela comparação, dessa citação com outras escrituras trinitárias, que aquilo que uma religião, quando percebe algo inspirado, descobre, é por causa das outras e é para as outras, revelando que maravilha é estudar religiões. Quando a gente pensa na ideia de um Deus uno e trino, como sendo uma coisa própria do cristianismo, e a gente vai fazer uma história comparada das religiões, a gente percebe que esse tema é recorrente, muito antes de Jesus ter nascido. Então, hoje nós temos cerca de 10 mil religiões no mundo, e se você conhece apenas uma, não conhece praticamente nenhuma, porque para conhecer mesmo é preciso comparar, aprofundar o sentido das coisas, nos seus contextos, nos seus desenvolvimentos. Eu penso, Carlos André, que o ensino religioso é assim uma educação sobre essa religiosidade humana, que é, por um lado, una, mas ao mesmo tempo múltipla, e deve tratar, do ponto de vista pedagógico, desse conhecimento espiritual que está entre e para além de todas as tradições místicas, tanto religiosas quanto não ou pós-religiosas, tematizando esses conteúdos simbólicos nos espaços e tempos sagrados, os valores e também antivalores que as espiritualidades na prática desenvolvem através da história. Então, é o caso de comparar criticamente e de interpretar os fatos, que são sempre também religiosos nos seus contextos,
em busca de significados mais profundos para esse patrimônio cultural da humanidade, que são as atitudes, que são os imaginários, né, tanto religiosos quanto espirituais, filosóficos. A gente hoje pensa, acho que você concorda comigo, que ensino religioso tem a ver com uma aplicação das ciências da religião, não é? Com uma tradução dos conhecimentos produzidos pelas ciências da religião, não é? Para as escolas desse país. E o ensino religioso passou a ser entendido, pelo que a gente pôde ouvir e acompanhar na mesa anterior, como um componente curricular que é responsável por assegurar o conhecimento e, ao mesmo tempo, o respeito da diversidade religiosa, e que foi encontrando nas ciências da religião essa área de conhecimento que é responsável pelos seus conteúdos. O ensino religioso, ele assumiu a responsabilidade de oportunizar o acesso aos saberes e conhecimentos produzidos pelas diferentes culturas, cosmovisões religiosas, enquanto patrimônios culturais da humanidade. E a gente, quando fala de religiosas, pensa também, né, nessas convicções filosóficas pós ou não religiosas. Então, o ensino religioso, ele vai desconstruindo significados, experiências, muitas vezes colonialistas, né, catequéticas, reconstruindo atitudes de valoração a respeito da nossa diversidade cultural. Cada vez mais, eu penso, o ensino religioso vai problematizando as relações de saberes e poderes de caráter religioso. Ele não tem mais a ver com expansão de igrejas, nem com educação religiosa, mas com formação cidadã. Para mim, é disso, né, que trata-se essa passagem cultural de uma catequese religiosa para uma reflexão sobre, né, as religiões. Ensino religioso, se a gente acompanha o que foi consignado aí na Base Nacional Comum Curricular, conforme também as diretrizes curriculares nacionais para as licenciaturas dos professores desse campo, ele traduz pedagogicamente em processos de aprendizagem esses conhecimentos transversais das ciências da religião, que são articulados em unidades temáticas que tratam de identidades e alteridades, do humano e as experiências de transcendência, das manifestações religiosas, conhecimentos simbólicos e espirituais, enfim, das crenças religiosas e filosofias de vida, práticas éticas religiosas e também pós-religiosas, mas que não deixam de ter ali uma espiritualidade. Segundo essa concepção que a gente tem ajudado a implementar do ensino religioso, então a religião deve ser tratada na escola como um objeto de estudo que contribui para a formação geral do cidadão, né, no exercício de ciência que deve ser feito com os estudantes sobre a religiosidade, as espiritualidades nas suas expressões simbólicas e valorativas. É uma educação sobre a religião, uma educação da espiritualidade, que difere daquela educação para a prática religiosa, que compete às confissões religiosas, que compete às vivências familiares. Para mim, ensino religioso é para tratar dessas atitudes de descentramento, abertura e cuidado além de si, que existem, né, enquanto experiência, entre e para além de todas as tradições religiosas e filosóficas. Deve resgatar valores humanizantes que as espiritualidades podem trazer para a educação de qualquer menino ou menina, recuperando sincronicamente os modelos do ensino religioso que foram se desenhando no cenário histórico do nosso país. A gente fala de uma trajetória catequético-confessional, de uma teológico-interconfessional, e, finalmente, desse modelo fundamentado nas ciências da religião e que parte da história e geografia comparada dos fatos religiosos, buscando interpretá-los hermeneuticamente em um campo transdisciplinar, que aprofunda os significados do que as culturas experimentam como sagrado. Nesse desenvolvimento pedagógico dos conteúdos produzidos pelas ciências da religião,
religiosidades particulares, as histórias das religiões, vão sendo transcendidas pela procura por uma visão sistemática, uma morfologia das experiências do sagrado, que seja capaz de abarcar as diversidades e, ao mesmo tempo, captar a singularidade do fato religioso. E, a partir disso, vai surgindo essa visão transreligiosa de mística humana, né, que está em sintonia com uma metodologia transdisciplinar de fazer ciência. Então, para produzir conhecimento nas ciências da religião e traduzi-los para o ensino religioso, a gente pensa que é preciso romper com um conteudismo abstrato, fragmentado, e gerar processos de aprendizagem que sejam colaborativos, compromissados, através de projetos de pesquisa das vivências espirituais e de engajamento no seu esclarecimento e terapeutização. Para concluir, eu penso assim, o professor de ensino religioso ele precisa compreender a situação religiosa e, ao mesmo tempo, social dos educandos, a fim de construir com eles conteúdos programáticos contextuais. O docente precisa interagir criticamente com o contexto concreto das religiões na vida, né, dos educandos com que ele trabalha, também em seus aspectos desumanizantes, opressivos, promovendo uma tomada de consciência que seja desmistificadora das religiões. O ensino religioso deve promover uma ação educativa que seja esperançosa, em que o anúncio e a utopia desempenham um papel também reconstrutivo e transformador das religiões. Essa é uma mudança cultural, né, dos magistérios eclesiásticos para os magistérios acadêmicos. É uma história difícil de se fazer, mas eu tenho orgulho de participar dela junto com vocês. Essa é a minha colaboração para a nossa conversa aqui, né, inicialmente. Excelente, professor. Muito obrigada. Boa noite, professor Carlos André. Boa noite, professora Lívia Borges. Boa noite, professora Solange Vaz. Boa noite, querido amigo e irmão, professor Gilbrais Aragão. Imensa satisfação estar aqui no debate ao seu lado e poder trocar ideias, trocar experiências e trocar as ações desses anos todos já, não é, Gilbrais? Que nos levam hoje a essa irmandade entre as nossas universidades, a UFPB e a Unicap, e que isso se traduz muito em você, que é professor da Unicap e professor colaborador da pós-graduação em Ciências da Religião da UFPB, da qual a gente se orgulha muito e se orgulha ainda mais por ter você conosco. Então, esse é um momento muito especial, é um momento muito, muito bom de interatividade. E você tocou em pontos que são centrais para todos que trabalhamos com ciência das religiões, e aqui na Paraíba é chamado assim, no duplo S, né? Nós consideramos que o plural da palavra religião quebra a episteme dura do singular, a episteme colonialista, né? Que olhou a espiritualidade do outro e chamou de religião como uma intencionalidade institucionalizadora, caracterizadora de disputas. Nós, já no projeto de fundação da área dentro da UFPB, escolhemos esse duplo S. E é daí que eu parto para a gente observar o ensino religioso desde a diversidade religiosa. O ensino religioso com o olhar da diversidade religiosa. Primeiro, eu penso que a gente deve desmistificar a noção de que se trate daquilo que uma das minhas avós chamava de querência, sabe? Uma querência, uma bandeira assim que a gente inventou na cabeça da gente e acha que o ensino religioso precisa de mudanças, não pode mais ser catequético. Foi da cabeça de Carlos André, Gilbrais e mais uns 200 mil trabalhadores de ensino religioso, pelo menos no Brasil. Não é uma querência, mas sim o ensino religioso atuando com a contemporaneidade, resultante das tensões do nosso tempo. Não é, quando a gente fala em desmistificar as religiões, a gente está dizendo que elas já foram desmistificadas enquanto institucionalidade, enquanto clero, enquanto poder sobre a sociedade civil, enquanto patriarcado, enquanto dominação de gênero, enquanto exclusão social. Isso não foi obra do ensino religioso, não. Isso é resultado da contemporaneidade do mundo. E nesse processo, eu destacaria, a partir da teoria do imaginário de Gilbert Durand, que é com ela que nós trabalhamos, e ela é básica para o projeto que fundou o curso de Ciências das Religiões, a área
na pós-graduação, na graduação, com bacharelado, com licenciatura, com mestrado, doutorado, pós-doutorado. Essa teoria parte do princípio, por exemplo, de que a humanidade é condicionada pelos seus eufemismos diante da finitude da vida. Gilbert Durand coloca a noção dos eufemismos não como uma noção obviamente religiosa. Você pode ter eufemismos na vida que não são institucionalmente religiosos, são eufemismos filosóficos, são eufemismos até com condicionantes antropológicas que não têm um caráter de deidade, mas que são transcendência. São transcendência no sentido de que toda ética, necessariamente, precisa ser transcendente. Precisa transcender este mundo que nos rodeia para tentar dar uma explicação para o mundo, para tentar ordenar o caos que a vida é, quando não se tem ordenamento nenhum sobre o destino, sobre o futuro, sobre o tempo. Pois o tempo implacável nos leva ao que nós temos consciência de que será o nosso destino, o destino de todos nós, a tábula rasa da finitude, da morte, da presença da inefável circunstância de um tempo que se acaba. E que pode ser no próximo segundo e pode ser nos próximos 100 anos, né? Um pequeno milagre da gerontologia, e todos nós estaremos daqui a 100 anos aqui conversando. Esse problema não é exatamente uma dificuldade, é uma característica do ser humano. Se você acredita em Papai do Céu, pense em Papai do Céu fazendo você desse jeito, porque foi isso que ele fez. Se você não acredita em Papai do Céu, você pode pensar a partir da ciência, digamos, biológica ou do evolucionismo, e o evolucionismo nos levou a sermos esse ser de angústia, esse ser de expectativa, esse ser que observa o mundo e, ao mesmo tempo, pergunta-se por que esse mundo não é constante para ele, não permanecerá obrigatoriamente. E este ser tem várias motivações indutoras da saída possível diante do caos. Toda saída, qualquer que seja a saída, é uma organização imaginada do mundo. Essa é a essência do pensamento de Durand. É preciso imaginar um outro mundo, organizar esse conjunto mítico-simbólico. Por isso a gente chama esses conjuntos de sistemas simbólicos. Os sistemas simbólicos, a organização sistematizada dos símbolos e de suas profundas ações misteriosas na alma, é uma forma de fugir da morte, de organizar e explicar o destino. Pois bem, essa estruturação do simbólico passou por muitas mudanças ao longo do tempo. E especificamente na circunstância atual em que nós nos encontramos, o ensino religioso, a mim me parece, tem um papel extraordinário diante dele. É um papel indutor de uma saída para um grande conflito que pode se tornar uma confluência, que pode se tornar uma aproximação. Porque, como eu vinha dizendo, ele observa o mundo a partir das características que denotam e conotam a circunstância do homem, e numa dessas observações, não porque ele quer, mas porque assim é o mundo para o ser humano, Durand, bebendo na fonte de Betcherev, né, portanto, da ciência que vinha da então União Soviética, da Rússia, admite a existência de uma relação do homem com a luz. E não é aquela relação convencional que a gente tem no dia a dia do cinema, da TV, da fala religiosa nas mídias ou nos nossos templos. Não é a luz salvífica e a noite aterradora, o escuro aterrador. Não. Durand observa a luz e o escuro como oponentes que se completam em certas circunstâncias, tendo dois regimes de imagem e um terceiro, chamado crepuscular, que é intermediário. O regime diurno da imagem é o regime da divisão total do mundo, o regime do herói, o regime do tudo ou nada, o regime dos atuais modelos políticos extremados que vemos na contemporaneidade em alguns países pelo mundo afora, o regime daqueles que se consideram luz diante da sombra.
E o regime noturno da imagem, não porque Durkheim quer ou porque Betcherev inventou, mas porque o trabalho com os nasciturnos, lá desde Betcherev, os trabalhos vindos do campo do que nós chamaríamos genericamente das ciências biológicas, demonstraram que o regime noturno diz respeito ao aconchego uterino, ao aconchego da fêmina, da ânima, ao descanso, ao retorno àquela casa, àquela morada, pelo menos por uma noite bem dormida, na direção de mais luz no dia seguinte. Esses regimes da imagem se completam, mas se conflituam. E eles têm uma tradução no mundo contemporâneo, onde o ensino religioso tem um papel a exercer, que ainda não exerceu plenamente e não está por exercer ainda com a força que devia, por razões políticas mesmo, por razões pragmáticas, que se dão não no tempo sagrado do mito, ou no tempo de Deus, como quiser chamar, mas no tempo do homem, né? No tempo da história, nas disputas políticas rasas, como estão acontecendo nesse momento, principalmente em algumas regiões do planeta. Então, este tempo profundo, este tempo mais capaz de reerguer o homem diante das quedas, fica um tanto secundarizado diante da ascensão nos últimos, pelo menos 200 anos, principalmente após o iluminismo, a ilustração iluminista do século XVIII, a ascensão de todo um modelo racional, não, racionalista, ou seja, redutor. Não é uma crítica à razão, não, mas ao movimento histórico, ao movimento social que transformou o uso da razão num obstáculo ao conhecimento de si mesmo, ao conhecimento da espiritualidade, ao conhecimento da religião como fenômeno religioso, criando essa tensão entre fé e razão que deságua do século XIX principalmente para cá, a partir dos grandes embates do XIX, deságua nestas questões que estão implícitas aqui nesse debate hoje, tanto da primeira mesa quanto dessa segunda mesa. Nós nos perguntamos o tempo todo qual é o papel do ensino religioso no mundo contemporâneo, ou não. Acredito que o Gilbrás vai concordar comigo. Qual é o papel? Nesse Brasil contemporâneo, o ensino religioso terá o que a dizer? Pensamos nós, partindo do imaginário, o Gilbrás conheceu a professora Daniele Pita, né, que hoje voltou para a França, foi minha orientadora e trouxe o imaginário para o Brasil em 1973, na Fundação Joaquim Nabuco, à época. Veja, partindo do imaginário, o ensino religioso pode ser visto da seguinte forma: ele é das possibilidades para reencantar ou desnormatizar o imaginário ocidental. Trazer de volta as possibilidades de vivência espiritual sem a necessária submissão ao patriarcado clerical, sem a necessária redução a um pensamento racionalizado do Deus mandatário, e com as possibilidades que as ciências das religiões oferecem para a cidadania daquele cidadãozinho que está lá na escola, que não precisa deixar a religião da família, não precisa colocar discordância para ninguém, mas precisa receber a saudável presença das possibilidades, a saudável presença de um coração que seja capaz de esperançar o mundo. A escola está seca como está o mundo. A escola foi se tornando esse vetor de desconsideração da vida. Ela foi se tornando esse vetor conteudista, onde o aluno pode passar nela 13 anos seguidos, 12 anos seguidos, e não ouvir sequer uma única palavra generosa, uma única palavra de acolhimento, uma única palavra de formação, porque o conteudismo vai ano a ano se aglomerando e parece que tudo está em torno do pensamento racional, metódico, organizado, e a gente vai vendo os índices de suicídio aumentando, a dissolução de núcleos sociais preciosos, a desestruturação emocional e o aumento da depressão, que é a maneira um tanto excessiva com que o Ocidente trata os renascimentos e as iniciações, que são parte da vida de qualquer ser humano, mas assim é que tem sido tratado já historicamente. Então, essas patologias sociais precisam de saída. Essas patologias que a gente aponta e às vezes tem dificuldade de discernir entre o que é o esgarçamento social e o que é a tradição do debate,
elas necessitam de fôlego. O ensino religioso na base escolar pode ser esse fôlego. O que tem impedido, eu nem preciso dizer mais, porque os colegas que antecederam na primeira mesa e a rica fala do professor Gilbrais Aragão, que me antecedeu aqui nesta mesa, são mais que suficientes para contextualizar o nosso ouvinte, os ouvintes e espectadores, digamos assim, aos quais dou um grande cumprimento, um abraço a todas e todos que estão nesse momento plugados nesse debate. O ensino religioso não realizou ainda essa tarefa porque ele é convocado para ser algo que ele já não é mais e não tem mais condições de ser, não tem mais condições de retornar, não porque os professores querem, mas porque a sociedade contemporânea já descartou o centralismo clerical, a indução patológica, paranoica da realização do poder mandatário, não escolhido, não convincente de 2, 3, 4, 5, 10 mil que sejam indivíduos em torno de um projeto que já não tem mais a mesma pulsão de vida que teve no passado. Daí a necessidade, encerrando a fala, observando aqui o tempo, a necessidade de nós nos reinventarmos no desafio do ensino religioso. Daí a necessidade de nós reformularmos o próprio debate, debatermos até mais, pois o ensino religioso, pautado como está, não teria o destino que todos nós queremos, que é o destino do seu fortalecimento. Acredito que, nesse sentido, os cursos da UFPB e da Unicap oferecem experiências diferentes, mas ambas levando a essa renovação. É isso, eu fico por aqui, na esperança de termos o debate e o diálogo. Maravilha, professor, muito obrigada. A gente ficaria a noite inteira aqui ouvindo os dois, ouvindo a primeira mesa. Esse tema é inesgotável, né? E vocês trazem de uma maneira que toca, não é aquela fórmula seca, né? Ao contrário, não tem nada de fórmula, são reflexões profundas, né? A gente teve várias participações, o pessoal agradecendo, vários alunos de vocês também agradecendo as belíssimas palavras, contribuições. Nós tivemos alguns comentários que eu vou ler agora, que é do Robertino. Eu vou ler de trás para cima, só para ficar coerente, né, com o que a gente estava falando agora há pouco. Então, ele fala assim, que o ensino religioso, que de fato não se resuma a conteúdo, a compreender as vivências, né, e a mística. E ele comenta também sobre a questão da palavra trazida pelo professor Gilbrais, no primeiro momento, né, que é a palavra esperança, né, que ela cabe demais para esse ensino religioso. E aí, juntando essas reflexões e a fala de vocês, o professor Gilbrais, então, ele enfatizou muito a questão do ensino religioso como com essa responsabilidade, né, de oportunizar o acesso ao conhecimento produzido. Ou seja, a gente precisa resguardar tudo isso, né? Não pode deixar que isso seja passado de uma maneira segmentada, enfim, excludente, né? E isso, evidentemente, como base de uma formação cidadã. E aqui eu gostaria de colocar um ponto, que aí já vem um questionamento para o professor, que ele traz muito essa importância, né, da gente resgatar os valores humanizantes na verdade, evitar aquele aspecto que desumaniza, né? Então, ele frisou muito essa questão da ação educativa. Aí, eu faço uma pergunta ao professor Gilbrais, né? Para a gente envolver a família, né? O que de repente, o senhor sugeriria, né, como algo que pudesse contribuir para que a família também pudesse fazer parte desse contexto, dessa realidade, porque, às vezes, a gente sabe que é a família que se opõe, né? Que, às vezes, cria dificuldade também com relação aos seus filhos, né? Então, assim, seria uma pergunta, né, já, que depois a gente vai relacionar também com a próxima pergunta para o professor Carlos André. Lívia, muito obrigado por essa síntese e essa ponte que você fez. Eu penso
duas coisas, né, para tentar responder à sua provocação. A primeira, eu acho assim, estamos discutindo sobre ensino religioso no contexto do dia de combate à intolerância religiosa, de uma semana de combate à intolerância religiosa. Quer dizer, esses eventos, esses dias, assim, são importantes para a gente fazer lembrança, mas eles devem se ampliar numa formação sistemática, e aí entra a importância do ensino religioso, que as escolas precisam dialogar com a comunidade, né, no sentido dessa passagem de um regime, né, de catequese, seja de qual religião for, de qual igreja for, para um regime de compreensão da diversidade que, no imaginário cristão, está muito ligado àquela perversão do pecado original. Então, no início, a gente era uma coisa só e, por conta do pecado, é que ficamos feito a Torre de Babel, multiplicados numa confusão de línguas e, portanto, de culturas e religiões. Quer dizer, aí tem um trabalho importante para a escola no sentido de convencer, né, as famílias de que o ensino religioso hoje ele não está mais tratando de essa ou aquela religião, mas está tratando da espiritualidade humana e de fazer ver para as pessoas mais religiosas que há uma outra interpretação possível da diversidade, como uma bênção original. Não tem a ver com um pecado original, mas com uma bênção original. Se você estuda a história humana, das culturas e das religiões, desde o princípio, o que há de mais comum, né, na nossa humanidade é a sua diversidade. Nós somos plurais. E se Deus nos fez assim tão diversos, com muitas línguas, com muitas expressões simbólicas, com muitos imaginários, essa diversidade deve ter uma riqueza que a divindade quer comunicar para a gente desde o princípio, né? Então, há uma mudança na percepção, né, do pluralismo e da diversidade, que a escola tem que colaborar e envolver as famílias nessa discussão. Não é só na aula do ensino religioso, é também nos conselhos, é também nas reuniões, não é, com os professores e com os pais e mães. E a segunda coisa, para a sua tentativa de responder à sua provocação, é que os nossos professores de ensino religioso, às vezes têm feito, na direção do que o Carlos André nos provocou a pensar, né, dessa redução racionalista do fato espiritual e religioso, os nossos professores às vezes saem de uma catequese, de uma igreja, de uma religião, para uma espécie de informação folclórica sobre amenidades e folclore de várias tradições. Deixa-se de ensinar assim, de maneira dedutiva, para as pessoas decorarem as coisas de uma religião, para agora falarem, né, do folclore religioso de várias religiões que as pessoas, a meninada, deve aprender, decorar e depois responder na prova, né, o nome dos diversos deuses. Isso não é educativo. Quer dizer, a meninada precisa entrar em projetos de pesquisa que amplie a partir das controvérsias que tem no entorno da escola, com as igrejas que eles vivenciam, né, conhecerem as outras religiões, ampliarem o conhecimento comparativo, né, das experiências religiosas para poder desmistificarem, terapeutizarem as suas próprias vivências e serem mais capazes de se posicionar não por tradição, mas a partir de convicções, de conhecimento acerca de crenças ou de não crenças, assim, do ponto de vista formal, que não deixam de ter uma filosofia espiritual por trás. Então, acho que, resumindo a minha resposta, a educação não tem que ser só dos meninos, tem que ser do entorno da escola, tem que envolver as famílias. A escola precisa ser capaz de um protagonismo muito grande, porque, de fato, a gente está não só vivendo, mas precisando viver
essa passagem dos magistérios eclesiásticos para os magistérios acadêmicos, né, da sabedoria, para poder interpretar melhor o fato religioso na sociedade. Maravilha, professor. Tem mais uma provocação aqui. Como se houver a ciência do yoga e outros saberes ancestrais como saberes de autoconhecimento e da liberação do sofrimento. Veja, quando eu era estudante lá no ITER, então eu aprendi muito com a mãe do Gustavo, que era meu colega e que era professora de yoga, e tenho vivência, não é, um pouco nessa linha. Mas justamente essa minha vivência me leva a dar uma resposta assim, se você quer realmente saber de religião, menos dicionários e enciclopédias e mais caminhadas na direção das vivências dos outros, né? E aí, aos poucos, a gente vai descobrindo que a gente produz sons diferentes para sonhos iguais, né? Que há uma possibilidade de a gente silenciar, né, a confusão mental da gente e de fazer certos exercícios, inclusive a yoga nos ajuda para isso, né, de predisposição dos nossos corpos para escutar, né, mais do que falar quando a gente reza, faz preces, a gente ser capaz de, no meio dos cantos, no meio das orações, a gente silenciar e escutar o mistério, né, uma palavra diferente que cause diferença existencial na nossa vida. É isso que é comum entre todas as tradições religiosas. Acho que o caminho da yoga é uma pista para a gente silenciar e escutar outras palavras. Traz a ideia da experimentação, né? Não dá para ficar isso. Não posso ensinar sobre isso, a gente tem que aprender junto. Fica o convite. Eu vou ler aqui algumas contribuições. O pessoal continua agradecendo e, inclusive, mostrando que vocês, com as falas, né, com as contribuições, com um evento como esse, incentivam as pessoas a continuarem nessa luta, né, para levar esse tipo de conhecimento, esse tipo de relação, né, de relação dentro de sala de aula. Aqui, então, houve uma participação que fala assim: o ensino religioso, para atender toda a sociedade, deveria ser substituído por ensino da diversidade religiosa e não religiosa, e não pode ser ministrado ou discutido fora do contexto social, econômico e cultural. E aí, se vocês quiserem comentar sobre essas falas, outra contribuição foi: esta ressignificação do ensino religioso no chão da escola também precisa dentro dos cursos, né, nas universidades, para além das pesquisas e extensão. Somos uma área de conhecimento que não apenas repassa conhecimentos, mas constrói de maneira humanizada, ou seja, com os sujeitos conscientes que vão além do alunado, mas como cidadãos do mundo. Se quiser comentar, que depois eu passo para o questionamento para o professor Carlos André. Posso comentar, sim. Eu acredito que, quando se coloca a relação entre o ensino religioso e os contextos sociais, econômicos e culturais, busca-se aí uma proteção ao peso do cajado, né? ao peso da indução da institucionalidade religiosa. Mas a gente pode jogar o neném com a água suja do vaso, viu? É preciso ter muito cuidado para não jogar fora o neném. E o neném, nesse caso, é o fenômeno religioso. É preciso ter muita delicadeza nessa operação. Não é só, eu respeito muito a observação, mas não é só o contexto histórico que vai nos permitir evitar o mando, a imposição de institucionalidades religiosas ou de instituições religiosas. Não. O que nós precisamos é ir no âmago
No âmago é mergulhar no fenômeno religioso, sim. E você não precisa acreditar no fenômeno religioso, você não precisa se converter a nada para estudar o fenômeno religioso do outro. O fenômeno religioso que está no outro. Você, inclusive, pode ser ateu, sim, agnóstico, sim, claro. Eu ousaria dizer que, a partir do imaginário, você, enquanto ateu, está numa religião. Mas isso é um debate muito complexo para se fazer hoje. Vamos adiante. Mas, se gostar do tema, visite a Universidade do Quebec, Montreal, que debate o mundo contemporâneo com religiões muito pouco ortodoxas. Bom, mas voltando, o que é que nós podemos fazer, então, como colocou em seguida outra pessoa, que eu não sei quem é, né? Ir além das pesquisas e da extensão, com certeza. Ir além das pesquisas e da extensão no sentido de tocar a alma, no sentido de construir um tipo de conhecimento que permita o acesso às personas profundas da alma que dormem esquecidas e retidas pelo racionalismo num canto, não é? Não se pode nem falar delas muito hoje, porque é feio. É feio. Se a gente for falar de amor, harmonia, fraternidade, esperança, olha, se prepare, porque você terá, em algumas áreas da academia, uma saravada de críticas, porque você está falando de coisas abstratas ou metafísicas, mas isso não é assim. Nós estamos falando de uma composição de símbolos e mitos que está presente na cultura e que não precisa ser submetida a ninguém, a nenhum comando. Eu creio que em todos os nossos debates, sempre que nós nos encontramos e debatemos, há algo que nos permeia. Nós não queremos receber mais ordens para o que é que vamos dizer em sala de aula sobre o ensino religioso, sobre o fenômeno religioso, sobre ciência das religiões. Penso ter respondido. Espero ter contribuído, Lívia. Perfeito. Eu até vou citar o nome das pessoas que fizeram essa contribuição, que eu não li aquela hora, né? Foi a Glorinha Silva e o Daniel Leles. Muito obrigado. Interessante quando você traz essa reflexão sobre essa questão, né, do olhar, da diversidade, sobre essa forma, né, de vivência. A gente poderia dizer que a ordem poderia ser a ética transcendente, né? Que você Sim. trouxe para nós, né? Essa questão de que toda ética precisa ser transcendente, né? E que transcendendo, na verdade, você vai encontrar respostas, novos significados para os seus questionamentos, né? Encontrar saídas, né, para as misérias humanas. E aí realmente não envolve aquela questão de acreditar desta ou daquela forma, é a saída que cada indivíduo vai encontrar a partir da sua experiência, né? Você trouxe essa questão do ensino religioso, que não se resuma, né, a conteúdos, enfim, trouxe para nós também, muito interessante, que soma com a resposta, né, do professor Gil Braz, a questão do pertencimento, né, e junto a esse pertencimento, obviamente, o autoconhecimento, e você trouxe uma palavra assim, que eu achei fenomenal, que é a questão do reencantar o imaginário. Quer dizer, a necessidade de reencantar. Então, às vezes, a gente fica muito, né, na aridez, né, da vida, até do contexto externo, porque a gente tem um contexto, né, também interno, que é vamos dizer assim, a seara do autoconhecimento aí, é essa relação, né? Então, é aí que você pode reencantar-se, né? Então, sem dúvida. Sem dúvida. Esse aí também é um caminho interior. Exatamente. Aí vem a provocação, para juntar com aquela provocação que fizemos ao professor Gil Braz, né? Como trazer isso para a sala de aula, para a vivência com os estudantes e também com essa comunidade, né? Com o entorno da escola, com os familiares, nessa visão maior que o professor Gil Braz trouxe para nós. Sim. O nosso raciocínio em sala de aula sempre parte de um conduto que Maquiavel nos oferece. Ele mesmo, Nicolau Maquiavel. Maquiavel diz que as pessoas, em certo trecho da obra, ele diz que as pessoas podem aprender com a experiência do outro, podem aprender com a própria dor, ou podem aprender amadurecendo a si mesmas. De maneira contemporânea que eu estou falando, né? Ele não fala com esses termos. Mas é nesse terceiro tópico que o ensino religioso pode atuar e deve atuar. O conhecimento da natureza humana, no sentido do conhecimento, natureza aí usada de maneira didática, né? A palavra pode ter outros significados. Mas o conhecimento de si é o conhecimento do mundo em um sentido, digamos, junguiano de se observar o mundo, de se observar a si mesmo.
quando eu conheço a mim mesmo, quando eu enfrento a minha própria sombra, quando eu enfrento a profundidade do meu eu, a partir da redução egóica, eu tenho que enfrentar o do outro. Eu tenho que aceitar o outro. Como trazer isso para a sala de aula? Tudo que não pode acontecer é manter a catequese, mesmo disfarçada às vezes, ou fazer aquilo que o Gilbras colocou tão bem, né? Transformar. Ele não é mais catequese, não. Vai ser agora como decorar todos esses mitos aqui, e vamos decorar o panteão grego. Panteão grego-romano. Grego-romano, com as duas terminologias, para completar. E uma vez que você memorizou o panteão, está resolvido. Não, agora nós vamos decorar a belíssima tradição dos orixás, a lista dos orixás. Isso não resolve, realmente não resolve. É necessário reencantar, sim, mas encontrar caminhos que cheguem até lá. O nosso olhar, a partir da nossa observação, o que é mais forte pedagogicamente e didaticamente na experiência que a gente tem é buscar as narrativas míticas enquanto tais, enquanto narrativas universalizadoras, enquanto narrativas essenciais. Então, por exemplo, se você vai dar uma aula a respeito de um determinado personagem, digamos, mítico, numa certa tradição, você pode não iniciar essa aula dizendo quem é. Imagine que você chegue à sala de aula e fale sobre um determinado indivíduo que vivia muito escondido dos outros, porque ele tinha vergonha das próprias feridas. Isso é muito bom para o imaginário, né? Ter vergonha das próprias feridas é a cara do ser humano. Então ele tinha vergonha das próprias feridas, se cobria com o que podia, se escondia para não aparecer, até que um dia alguém da sua aldeia, uma moça, veio até ele e o ajudou, o curou, o alentou, e ele pôde se apresentar ao mundo. E se você passar todo o período de 20 ou 25 minutos apresentando esse conteúdo, você vai abrir o coração dos seus estudantes. Para isso, você vai tocar as pessoas na alma. E aí, você, qualquer pessoa, qualquer um de nós, isso não tem mistério. Aí você poderá, sim, desconcertar boa parte dos estudantes ao dizer que você está narrando para chegar à persona magnífica, extraordinária do orixá Omulu, o médico ferido, o indutor da vida e da morte. E aí é como você abrir as catacumbas do inferno, porque há toda uma reação negativa contra qualquer conteúdo que diga respeito às tradições afro-brasileiras a partir do fundamentalismo religioso, ainda muito presente, infelizmente, no cristianismo. A gente não diz isso com prazer, mas é preciso constatar que o problema permanece e está até aumentando. Então, para chegar até Omulu, você escolheu um caminho que vai comendo a papa pela beirada, como a gente gosta de dizer, comendo a papa pelas bordas, chegando até as pessoas pela narrativa do mito. Acredito também que o melhor autor para quem está em dúvida hoje, para quem está na sala de aula e se pergunta o que é que eu posso fazer se eu não estou no cotidiano da sala de aula da maneira como eu gostaria. O autor, do meu ponto de vista, mais didático, que melhor alento dá, é Joseph Campbell, que apresenta um caminho muito simples, não no sentido de que seja simplório, mas muito didático de se chegar às narrativas. Acho que é por aí. Perfeito, professor, perfeito. Aqui tem algumas contribuições também para a gente já ir caminhando para a finalização, porque a vontade é continuar ouvindo, né, e colocando mais provocações. Tem o comentário do Robertino, que ele fala que a educação é muito... Ele, na verdade, fez várias colocações, né, e uma delas, então, aqui é a educação é muito burocrática e o professor fica sufocado com tanta burocracia, daí ele acaba mecanizando tudo, né? E é interessante, né? A gente vê que precisa passar por ele, né, também, essa vivência, né? Daqui eu saúdo o Robertino, que é professor e foi aluno nosso. Maravilha. Tem uma contribuição aqui da Natália também. Muito grata a todos, mestres, senti muito irmanada quanto à visão de religiosidade nesse mundo alucinado.
múltiplo e contrastante. É possível encontrar o equilíbrio? Então, ela faz uma provocação aqui, se vocês acham que é possível encontrarmos um equilíbrio nessa loucura toda que a gente vive. E a Sandra Coelho... Aí eu fecho aqui, aí vocês podem comentar. Sandra Coelho, então, coloca que as ciências das religiões nos viabilizam a analisar o fenômeno religioso como um diálogo interdisciplinar nas diversas áreas do conhecimento. Olha que bacana, ela traz essa, né? E aí a gente passa a palavra de novo para vocês arredondarem esses três últimos, na verdade, questionamentos, e a gente parte para o encerramento, não querendo, né? Então, eu vou resumir minhas palavras finais numa parábola do acidismo. O mestre pergunta para os discípulos quando é que dá para a gente perceber que a noite terminou e o dia começou, e um diz, quando dá para divulgar que vem ali um bicho e a gente sabe qual é, ou quando a gente reconhece aquela montanha. E o mestre sempre diz não, não, não. E finalmente os discípulos perguntam, mas quando é que nasce o dia? E ele diz, é quando você olhando, seja quem for, reconhece nele um irmão. Então, acho que as experiências de educação, não é, sobre as religiões e sobre as convicções pós ou não religiosas, deviam levar a gente a essa experiência de reconhecimento do outro como um irmão. Se a gente conseguir desenvolver vivências pedagógicas nessa direção, estamos no bom caminho. Para mim, esse o alento que fica dessa conversa dessa noite. Maravilha. Muito obrigada, professor. Muito bem, Gilbrais. Muito bom estar com você e ouvi-lo e aprender com você sempre. Eu encerraria com uma referência livre, muito, mas muito interessante, à criação do mundo a partir dos deuses do panteão greco-romano. Teriam os deuses criado o mundo e, depois de criá-lo, teriam observado que tinham um grande problema nas mãos. Eles tinham organizado o mundo todo, mas não tinham o que fazer com uma determinada parte da criação que eles mesmos tinham feito, que era a danada da esperança. E aí um Deus disse, olha, para o ser humano não chegar até a esperança, é preciso colocar a esperança no morro, no monte, na montanha mais alta do planeta, de maneira que o ser humano nunca chegue lá. Aí os outros ponderavam, não, o ser humano não é criativo o suficiente para criar uma máquina e estruturar uma equipe, botar oxigênio, enfrentar as temperaturas frias, até chegar lá e pegar a esperança para si. Isso vai ser um grande problema para a gente. Aí o outro Deus teria entrado e dito o seguinte, não, vamos fazer o contrário. O homem não sabe nadar, não se mexe debaixo d'água. Então nós vamos colocar do mais fundo dos oceanos. Aí veio a outra constatação que o homem poderia inventar um submarino, poderia criar uma máquina, botar um robô e pegar a esperança lá no fundo e trazer à tona e apoderar-se dela. E aí um outro teria dito, de uma maneira muito sarcástica, como resolver o problema. Coloque a esperança no lugar que o homem menos acessa. É o fundo do próprio coração dele. Esconda a esperança dentro dele mesmo, porque o homem não tem coragem de acessar-se. O homem não tem coragem de olhar para si mesmo. Ele não tem vontade, garra, a libido necessária, a decisão de olhar para si. Ele vai se esconder de si. Ele vai preferir viver as ilusões do eu. Deixe escondido no fundo do coração. E não é que funcionou? Funcionou, né? Está escondido até hoje. O que a gente se propõe a fazer é algo metanoico, ou seja, algo não paranoico, algo humilde, algo que aceite as induções do meio, as vicissitudes da história, a dor, o sofrimento e também a felicidade, a alegria, todas as possibilidades, as vivências, como parte das vivências humanas. Porque para quem acredita em Papai do Céu fez a gente desse jeitinho. E esse jeitinho significa que a gente precisa dar solução
questão da angústia. Para quem perguntou, eu diria aqui no meu cantinho, né? Não tenho a verdade nas mãos, não, mas a esperança, sim, está à disposição. E é possível ressignificar e ressimbolizar. Não só no reencantamento, a professora Lívia citou o reencantamento, fico feliz, obrigado, professora. É um nome que dificilmente as pessoas encarnam muito, não é? Mas esse reencantamento, quando a gente se refere a ele, eu acho que todos nós estamos aqui nesse momento fazendo um papel de reencantadores, um papel de indutores de um retorno na direção dos mitos profundos, dos mitos que estão presentes no próprio cristianismo, inclusive. Às vezes a gente pensa que no cristianismo não tem mais nada a se ter, não tem mais nada a se presentificar, não há mais que ressimbolizar nada. Ora, se você olhar grosso modo a história do cristianismo, o cristianismo é uma religião que em determinado momento pode ser considerada em grande parte traída, reduzida, resumida, dessimbolizada, desencantada por razões que não são louváveis. E é nessa busca de si mesmo que o próprio cristão, estruturando-se enquanto cristão, reencontra ou se encontra com narrativas míticas muito profundas do cristianismo, dizem respeito a si. Precisa ser só no cristianismo? Não, em qualquer religião é possível. Todas elas voltadas para a capacidade do homem de transcender. E aqueles que não são religiosos, mas são filosóficos, também estão buscando uma transcendência. Quando institucionalizam essa transcendência, então, isso fica muito claro. Acredito que é uma boa contribuição por hoje. Espero ter outras oportunidades de debate. Muito bom, a gente vai querer tê-los novamente, com certeza. Maravilha, professor, maravilha. Obrigado. A gente vai, então, encerrar, vamos chamar o Elianildo, ele é membro do CONER e da URI, e vai fazer o encerramento aqui para nós. Boa noite, Elianildo. Boa noite, Lívia, boa noite a todos e todas, amigos, irmãos, muito amados, muito queridos, que participaram, cada um e cada uma, desse primeiro seminário que de cunho nacional do nosso comitê, do nosso Conselho de Ensino Religioso do DF, né? Me foi incumbido aqui pela nossa presidenta Solange Vaz, mas também juntamente com o vice-presidente Ricardo Lindemann, o nosso Paulo Maia, nosso tesoureiro, a Lívia, e o nosso querido professor Mangabeira, Murilo Mangabeira, de poder encerrar esse evento, pelo fato de eu estar congregando aqui 3 outros organismos apoiadores dessa proposta, que são a Iniciativa das Religiões Unidas, a URI Brasília, também o nosso querido Comitê Distrital de Diversidade Religiosa, cujos alguns membros também estão acompanhando, a Glorinha fez menções, o professor Fernando Larroque, etc., que também, dentre outros, que estão acompanhando, e a nossa Rede Nacional da Diversidade Religiosa e Laicidade, a qual nós temos aqui o professor Carlos André, já está integrando essa rede, não só Gil Braz, o Elcio e tantos outros amigos e amigas. Em função desse evento, de ser essa uma primeira atividade, eu já de cunho acho que será já deliberado também pelo nosso CONER-DF, que possamos nos somar, promovendo outros encontros como esse. Vimos que é pouco tempo diante de tantas temáticas tão necessárias de discussão, e enquanto CONER-DF, enquanto as organizações, nos colocarmos à disposição para que, ao transcurso do ano, possamos ampliar essa troca de conhecimentos e, ao mesmo tempo, um mútuo fortalecimento, não só dos CONERs, né, aqui no Brasil, mas também das associações e somar forças ao nosso FONAPER, querido, Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso. Então, há uma necessidade, entendemos que há uma necessidade precípua de trabalhar essas interações no sentido de fortalecer esse campo, esse campo acadêmico, mas também de atuação, em função dos desafios imensos que nós temos enquanto sociedade.
um crescente fundamentalismo religioso, de cunho especialmente cristão, de segmentos do cristianismo, que não tolera, não consegue conviver com a diversidade e muitas vezes quer atacar, quando não concretamente, essa diversidade religiosa. E isso também se expressa no ambiente escolar. De maneira que essas ações, pretendemos ter outras atividades com o apoio e a imensa contribuição dos grandes mestres e professores e professoras que integram a temática da ciência da religião pelo Brasil. Por fim, eu queria fazer alguns agradecimentos. Esse evento em especial, do ponto de vista técnico, ele não seria possível, não fossem 3 pessoas aqui que trabalharam ativamente nesse contexto. Especialmente nosso querido Paulo Maia, membro tesoureiro do CONER-DF, membro representante da Federação Espírita do Distrito Federal, nosso querido Paulo Maia, que deve estar nos assistindo. Nossa querida professora Lívia, que aqui coordenou essa segunda mesa, especialmente pela estruturação do Facebook, o YouTube, etc. E mais ainda, muito especialmente hoje, nosso querido Érico Gustavo, não sei se fala o Érico Gustavo, que promoveu e organizou toda a estrutura da sala e que está nos brindando e possibilitando essa atuação. Também, já que é uma primeira atividade nacional, trazer um registro histórico breve sobre o CONER-DF, né, que começa a se estruturar a partir no ano de 2008 em Brasília. O governo, então, distrital, queria fortalecer, promover um contrato, um convênio com organismos teólogos cristãos católicos e de confissão evangélica para ministrarem aulas de ensino religioso nas escolas públicas, o que era algo assim que afrontava a Constituição Federal e a perspectiva do ensino religioso nos moldes da legislação vigente. De maneira que nós, enquanto URI Brasília, pudemos fazer uma articulação, aí tivemos o apoio do professor Márcio Antônio, também professor Álvaro, que é um decano da Universidade do Ensino Religioso aqui no Brasil, professor Álvaro, entre outros nomes, no sentido de impedir, né, que esse convênio fosse estruturado e forçar um diálogo do então governo distrital com a sociedade civil e, na sequência, a constituição do CONER-DF, a quem eu quero prestar homenagem aos nossos ex-presidentes Irad Egari, que foi por 2 vezes presidente da comunidade Bahá'í, também como 2 vezes ex-presidente, o nosso hoje vice-presidente, professor Ricardo Lindemann, e, claro, a Solange Vaz, que assumiu essa incumbência de nos guiar, né, enquanto CONER. Mas não só esses, os irmãos Luque Miranda e Luiz Mourão, da comunidade Bahá'í, que integram, a nossa querida Deise Colette, professora Deise, da comunidade budista, o Monge Sato, da comunidade budista, o professor Fernando Larroque, ex-membro do primeiro Comitê Nacional de Diversidade Religiosa e membro do Comitê Distrital de Diversidade Religiosa, enquanto representante do Santo Daime, a Ruth Greenberg e a Natália Duncan, que nos acompanhou, representando a comunidade judaica, dentre outros nomes, aliás, o professor e a professora, e professores e também pastores, Wilson Barbosa e Val Moraes, que atuaram muito fortemente também, agora em 2018, quando, enquanto Comitê de Diversidade Religiosa, pudemos promover, junto com o Conselho de Igrejas Cristãs, o Conselho do Negro do DF, a Federação de Umbanda e Candomblé do DF, pudemos articular com o secretário de Educação, então secretário de Educação em 2018, o reconhecimento
do CONER-DF como órgão interlocutor para fazer a interlocução com a sociedade pelo Estado. Então, isso, quase 10 anos depois da sua instituição, pudemos ter esse avanço em 2018 e estamos aqui agora num novo momento. Então, com isso, encerro as minhas palavras, reiterando os nossos imensos agradecimentos a professor Elcio, meu querido irmão Elcio Sequete, que é lá da Paraíba, a gente chama Sequete. O professor Gil Braz Aragão, meu querido mestre, o professor Carlos André, nem se fala, né, para nosso querido conterrâneo paraibano, e ao pastor Jorge, da Sintec, e a professora Eliane. Muito obrigado a todos e a todas, que essa atividade que estará no Facebook do CONER e no YouTube do CONER possa ser replicada dentro, com todos e todas, convidando a todos e todas para a continuidade dessa 5ª semana de combate à intolerância religiosa aqui do DF. Amanhã teremos atividade pelo Pacto de Liberdade Religiosa, Pacto Nacional da Liberdade Religiosa, às 20 horas. Na quarta, teremos atividade à noite da URI Nacional. Na quinta, teremos 3 grandes eventos. O Café da Diversidade pela RENADIR, a Rede Nacional de Diversidade Religiosa e Laicidade, pela manhã, a partir das 7 horas da manhã, no canal da RENADIR, Facebook. À tarde, teremos o evento do Comitê de Diversidade Religiosa, um debate com as delegadas da DECRIM, com a Defensoria Pública, etc., com outros órgãos. À noite, teremos o Observatório da Liberdade Religiosa, promovendo outra atividade, um debate sobre liberdade religiosa no contexto brasileiro. Na sexta-feira, dia 22, nós teremos o Movimento Espiritualidade em Ação, que é o Conselho da Igreja Cristã do Brasil, o NIC, a Comunidade Bahá'í e a URI Brasília, promovendo um debate sobre a questão da saúde pública, a questão isso na sexta-feira à noite, e encerrando no sábado com o movimento Repacificar, com uma atividade também que irá tratar, reunindo Bahá'ís, islâmicos e evangélicos, tratando da temática da paz, a construção da paz entre as religiões e confissões de fé. Com isso, encerramos esse primeiro seminário, esse primeiro evento nacional do CONER-DF, reiterando os agradecimentos a todos, a todas, e até um próximo encontro. Um grande abraço.